As infinitudes de tantas branduras, nas cores floreiam, se mesclam, transbordam calor. Assim, de relance, de soslaio, como outrora, o tempo correu. A aurora, frondosa quimera, um novo alento. Vigor benfazejo, rebrota, refaz. E as buscas constantes, robustas, flagrantes, suscitam o impulso de reverberar. A luz cá está. É com este poema Quimera que a gente recebe hoje a Rosemary Menzel, lá de Venâncio Aires, nossa autora do livro Descortinar. Eu tenho um exemplar aqui comigo. E nós vamos conversar bastante hoje com a Rosemary para fazer a sessão de autógrafos online dela. Ela que teria sessão amanhã na Feira do Livro de Caxias. Mas em razão dos cancelamentos, a gente optou por este novo sistema. E vamos conversar bastante então com ela para conhecer um pouquinho sobre a Rosemary e sobre a obra dela também. Queria começar da melhor forma, pedindo para tu se apresentar, que tu conte para nós quem é a Rosemary, onde tu nasceu, as tuas experiências, teus objetivos, teus planos, metas, tudo mais. Apresente-se. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite. Muito bem, foste muito bem no poema aí. Que bom, que bom. Obrigada, fico feliz. Então, eu sou Rosemary Menzel, de Venâncio Aires. Eu sou aqui natural de Venâncio Aires, né? Nasci no interior, na linha Isabel, e me criei lá, vim já adulta para Venâncio Aires, para trabalhar, para estudar primeiro, né? Me formar no ensino médio, depois trabalhar, comecei a trabalhar no estado e numa escola, no Colégio Monte Alverne, lá de Santa Cruz do Sul, interior de Santa Cruz. E depois mais vim para a Corsã, para trabalhar na Corsã. Aí eu passei uns anos fora e em 2010 que eu voltei a Venâncio Aires. Mas enfim, sempre muito envolvida com a cultura da localidade e sociedades do interior e envolvida com o pessoal, né? E com artes, com teatro, com o que fosse de arte. Sempre foi meio ligada na arte em geral, né? Uhum. E aí só vai, né? Uma coisa puxa a outra. Legal, como que é o nome do lugar de origem teu? Linha Isabel? Linha Isabel é Fica uma comunidade, pra que lado de Venâncio ali? Pros lados de Santa Cruz, pros lados de Lajeado? não para os lados, para interior de Santa Cruz. É próximo, linha Saraiva e linha Isabel quase encostam. Hum. Mas É, é bem na divisa entre Santa Cruz e Venâncio, então. isso, é. Quase Show de bola. divisa. E tu ficou um tempo fora por onde tu andou? Rolante, é, ao lado de Taquara. Uhum. Sei mais Né? ou menos. É, Rolante é cidade muito linda, acolhedora, tenho grandes amigos por lá também. E me acolheu muito bem. Depois eu fiquei sentida de sair, mas eu precisava voltar para minha terrinha, né? Uhum. A terrinha da gente sempre chama, né? É verdade. São as idas e vindas da vida. É, Eu também tenho planos de voltar pra minha Santa Cruz assim que possível. que legal. Me diga uma coisa, Rosmério, tu falou que tu sempre foi envolvida com a cultura. Conta pra nós como foi esse envolvimento, como começou, como é que era o ambiente em que tu se envolveu com a cultura, especificamente com a literatura, quando que tu começou a escrever, o que que te inspirou? Conta essa história pra nós. Então, eu acho que o principal pontapé na literatura foi lá no ensino fundamental, no 8º ano, com a professora Nara, que um dia entrou na sala de aula e disse assim: olha, hoje vocês peguem material porque nós vamos fazer um poema. E a gente ficou meio perdido, né? Pensa em 86, 85, acho que foi isso. Como assim fazer poema? Não, hoje a gente vai fazer poema. E ali foi o primeiro. Este poema, inclusive, está no livro Amigos.
Eu agora não sei te dizer a página exatamente, mas é o meu primeiro poema. Que legal, eu já vou localizar ele aqui. Isso, localiza ele aí, Rafa. Então, a partir dali, assim, veio mais aquela coisa de, vou escrever mais, eu vou participar de, de pequenos concursos internos de escola, e, enfim, a partir dali eu não parei mais. Claro que ficou registrado em cadernos, né? Não tinha muita coragem, assim, de divulgar, e também não tinha como divulgar muito, né? Uhum. Mas ficaram registrados para hoje dar uma olhada e às vezes sair correndo, porque não, não tá, não tá publicável, não. Mas eu acho que foi importante porque eu posso olhar para eles hoje e posso ver o que eu cresci, o que eu melhorei, o que eu desenvolvi, Uhum. né? E uma das coisas que me marcou muito também, que na minha infância eu lia, eu lia livros em alemão da minha bisavó, que ela tinha assinatura daqueles, em alemão se chamava Família Kalena, que era da Igreja Católica, o calendário da família que se chamavam, Uhum. né? Eram livros. E ela, como lia alemão, ela tinha a versão dela em alemão. E como eu gostava de ler poemas, eu precisava entender o alemão para conseguir decifrar os poemas ali. Então, acho que juntou um pouco. E essa é uma das minhas memórias de infância que eu tenho referente a poema. Que Acho que legal. foi daí também. E hoje tu fala alemão, lê em alemão? Falo, leio, me atrevo a rabiscar, mas obviamente nada assim confiável, né? Aham. Que legal, tu sabe que Mas adoro. eu te confesso que eu tentei uma época aprender, mas desisti porque é complexo em termos É, de gramática, de palavras e gramática. tudo. Mas eu acho fantástico porque eu tenho um carinho pelos alemães por ter crescido aí na região, por ter crescido em meio a eles ali em Santa Cruz. Então sempre foi uma cultura que eu admirei bastante, um povo que eu gostei bastante. É. Amigo é o teu primeiro poema? Amigo, é meu primeiro poema. Posso ler ele aqui? Pode, claro. Fico feliz. Calibrar a voz aqui. Amigo. Amigos às vezes são poucos. Amigos às vezes são muitos. Amigos é bom ter muitos, mas a gente conquista aos poucos. Amigo é coisa rara. Muito mais um amigo sincero. Um amigo sincero declara, um fingido só nota erros. Um amigo é um tesouro que deve ser bem guardado. Se assemelha muito ao ouro, pois dois amigos sinceros poucas vezes são separados. E legal, gostei muito. Isso lá de 85. Foi o teu desabrochar para poesia. Foi o Desabrochar, verdade. E a partir daí, assim, várias participações em concursos. Eu tenho um poema também publicado num livro da editora Shogun, do Rio de Janeiro, Uhum, Poetas Brasileiros de 91. E para conseguir publicar nesse livro, eu tive que adquirir 10 exemplares. Acho que hoje ainda mais ou menos segue essas regras nos concursos, a não ser que o teu poema se classifique entre os 3 primeiros colocados. Aí você tem, né, ganha esses livros, mas se não, para participar da publicação, você tem que adquirir. uhum, Então, também foi um baita empurrão, assim, foi muito importante. E depois mais, já trabalhando lá no Colégio Monte Alverne, aí eu tive bastante contato através dos professores, através da biblioteca, da escola, enfim, e lá também tinha a, a, a presença de um escritor a cada ano. uhum, Tinha, todo ano se convidava um escritor para vir e os professores de português e literatura faziam os trabalhos com os alunos, né, em cima desse livro do autor que vinha, né? uhum, Então ali eu tive contato com vários escritores
isso para mim era algo muito grandioso, né? Porque eu vinha do interior, eu não tinha muito conhecimento, né? Diferente de hoje em dia que tu está conectado com todos, com tudo, né? É tudo muito imediato. Naquela época não, naquela época era complicado, né? Então, uma lembrança muito grande que eu tenho assim é da Jane Tutiquian no Colégio Monte Alverne. E ali eu era secretária nessa escola, né, nesse colégio, e enquanto a Jane conversava com os alunos de frente à secretaria, eu estava na secretaria e acabei fazendo um poema. Isso também já, 26, 27 anos. A Lígia deve estar na escuta, a Lígia que leu para a professora, para a autora no dia, e esse poema também está no livro. É o poema de última hora, porque eu fiz enquanto ela estava ali conversando com os alunos. Uhum. E hoje, assim, tenho contato com a Jane, então isso é muito gratificante. Às vezes a gente tem essa noção de que escritor está num patamar acima, né? E não Uhum. está, sabe que não está, né? Uhum. Mas é a visão que a gente tem, que eu tinha naquele tempo, né? Cara, escritor é punk, é algo grandioso, né? Uhum. Então, hoje estar com essa galera é algo muito, muito bom, né? A gente se Uhum. sente bem, né? O legal desses casos é que a gente vê o quanto, desculpe, o quanto as pessoas se empolgam com a figura do escritor, de poder estar perto dele, porque ele, de certa forma, acaba sendo um exemplo e incentivando as pessoas. Eu tive algumas situações na minha vida de editor, em que deu para perceber muito isso, e teve alguns casos até engraçados, que principalmente crianças, eles ficavam encantados. E tinha crianças que pegavam o autógrafo do escritor e depois pediam para mim. E eu dizia: "Não, mas eu sou só o editor". "Ah, mas eu quero também". E daí eles pediam para mim, sabe? Então isso é Que legal, legal. que ainda existe esse encanto, sabe, pela figura do escritor. E a gente que tem o privilégio de conviver com eles, de conviver no meio dos escritores, então é um prazer É, ainda maior, né? é muito bom, Uhum. com certeza. Conta pra nós, Rosemary, como é que surgiu o Juntando Letras e qual é o papel dele nessa, tanto no incentivo ao teu trabalho literário, quanto à continuidade e o desenvolvimento dele. Sim. Juntando Letras é um projeto assim que veio quando eu voltei mais a escrever, agora 2018, 2019, que eu fiquei um bom tempo com essa literatura adormecida, em função de trabalho, de família, então, enfim, né? Uhum. Mas quando eu voltei, eu senti a necessidade de publicar, né? De escrever, publicar, de botar para fora isso. Mas eu também não queria fazer isso direto na minha rede social, eu queria deixar isso separado, Uhum. né? E aí eu resolvi abrir a página do Juntando Letras, que seria, a princípio, para divulgar poemas meus, textos, enfim, mas que fossem de minha autoria. O que acontece é que eu não consigo produzir tanto a ponto de todo dia ou toda semana ter um poema, não é? Pelo menos eu não consigo funcionar assim, a coisa tem que fluir naturalmente. E o que aconteceu a partir daí foi a ideia de mensagens diárias. Então, eu estou agora já, acho que são quase 2 anos já. Não, fechou 2 anos já. Em setembro, fechou 2 anos do projeto Juntando Letras, Uhum. que, que aí tem mensagens diárias. Todos os dias, de manhã cedinho, posto uma mensagem lá de bom dia, alguma mensagem de incentivo, alguma coisa diferente, e que no início até tinha algumas cópias, mas agora são sempre originais que estão sendo publicados. Então, isso requer também
um trabalho permanente, é constante. Né? Tem dias que eu tenho algumas mensagens já de antemão prontas, mas o normal é acordar de manhã e preparar a mensagem para enviar. Mas isso também faz muito bem, porque a gente nota o retorno que isso tem. Uhum. E é uma Muitas maneira vezes, de tu manter viva essa chama da poesia em ti, né? E tá sempre exato, aperfeiçoando isso também. exato, a gente aprende sempre, né? Uhum. Escrevendo, tu está sempre aprendendo. E, e aí tu precisa manter uma linguagem mais formal, precisa estar mais, né? Não dá para ser de qualquer jeito, Uhum. enfim, mas é muito gratificante. Uhum. O melhor disso, sabe, que um dia veio assim, porque eu tenho também um grupo de WhatsApp que eu mando. Uhum. Então a gente resolveu se juntar num grupo para não ficar mandando para 30, 40 pessoas individuais. A gente montou um grupo. E o que mais me deixa feliz assim é quando eu recebo uma mensagem que eu enviei e que daqui a pouco essas pessoas enviam para outras Uhum. e essas outras pessoas me enviam essa mensagem, Uhum. sabe? Tu receber a mensagem que tu mandou é, para mim é muito gratificante, assim. Quer dizer que a pessoa gostou e que ela me deseja isso também. Então é, é muito bom. É E juntando, uma sensação bem gratificante mesmo de reconhecimento, né? exato. Porque eu componho, mas mais por hobby, assim, nada profissional. Eu componho músicas de vários estilos. E um dia, por acaso, eu vi uma banda no YouTube tocando uma música minha. A sensação é Ah, que legal. indescritível, assim, É, sabe? É muito legal. é. Então tu sabe bem do que eu falo. Uhum, É muito bom. É muito bom isso. uhum. É, O, show de bola. o que que te inspira a fazer poesia? Eu vi que tu escreve sobre muita coisa. O que que te dá aquele tchan que te desperta? Assim, ou vai de cada momento, de cada situação? Depende muito do momento. Não tem uma coisa assim, não tem como prever muito, né? Eu me movo bastante sobre imagens, Uhum, né? Daqui a pouco surge alguma imagem bacana, faz refletir, ou vejo alguma coisa acontecendo que faz refletir, é mais por ali, sabe? Alguma coisa que provoque reflexão sempre é um bom nicho para provocar a escrita. E aí, no fim, também a gente já acaba recebendo imagens. Tem amigos que já, ó, tem uma imagem bacana que eu vou mandar para ti. uhum, Vê aí que sai, né? uhum. E as pessoas acabam conhecendo a gente e sabem já do que pode surgir. Né? Tá tendo uma interferência, não sei se é aqui. Não, deve ser aqui, é a música urbana Ah, de Caxias. É uma barulheira esse tranquilo. centro que vocês não fazem ideia. E eu Tá, fechei tudo bem fechadinho, mas ainda vem um barulho da rua. Ah, não, aqui estava é. só preocupada, tranquilo. Estava só preocupada que fosse aqui. Uhum, Então, assim, não, eu acho que a inspiração tem que é alguma coisa que vem natural, tem que fluir. Não uhum, tem muito como fazer a coisa na pressão. Acho que uhum, na verdade, qualquer texto que tu vai fazer meio na pressão é mais complicado. Eu uhum, não funciono muito bem assim, uhum. tendo escrever É, muito rápido. poesia é melhor quando ela flui ao natural, né? A poesia, quanto É, mais espontânea ela for, melhor. com certeza, com certeza. É por aí. Tem Uhum, dias que parece que o baixa o santo e aí tu larga. Tem que largar tudo e pelo menos anotar ou gravar. Eu às vezes saio gravando no celular. Quando eu estou caminhando em algum lugar, eu gravo o que eu senti na hora, o que aconteceu, ou, enfim, uhum. para depois rever. É, eu tinha o hábito de uma época andar com um bloquinho no bolso e uma caneta pra fazer música. Aí vinha uma É, frase, uma inspiração, tá, isso, já anotava, se não perde. é a frase. Porque se perder, já era. E ela some também. Eu não Uhum, consigo mais voltar. É difícil. Um dia eu estava em Santa Cruz até, e aguardando consulta médica,
e criando um poema direto no celular. E aí fui chamada para o atendimento e depois, cara, sumiu o poema. E não consegui recuperar mais, apagou, deletou. Pá, cara, fiquei triste, Uhum. né? Mas não tinha o que fazer. E eu me lembrava só de algumas palavras, assim. No fim, acabei desistindo. Deixa que outra hora ele aparece de novo. Uhum. Mas é assim, tem que ser natural, né? Senão Uhum. acaba perdendo a graça também. Né? É verdade. Eu queria que tu me comentasse, tu falou um pouquinho sobre isso na tua apresentação. Como é que foi a tua participação no livro Poetas Brasileiros em 91? Acho que esse foi o que foi teu start no mundo literário, né, em termos de publicação. E também É, no Autores Luso-Brasileiros, que foi em 2019. Como é que foi a tua participação nessas publicações? exato. Assim, na verdade, antes do Poetas Brasileiros, eu publicava no jornal, aqui, no jornal local, na Folha do Mate. Na época tinha o JV, tinha na Gazeta também acabei publicando, na Zero Hora acabei publicando, mas muito eventual. Uhum. Depois, sim, na editora Shogun, era. Ah, não me lembro mais o nome do poema, mas foi um poema classificado. E os autores luso-brasileiros foi ano passado, pela. Quem organizou foi a Sala Soriana aqui de Venâncio Aires, Uhum. que organizou, e aí eu tenho 10 poemas publicados também. É bastante interessante, porque juntou o pessoal, juntaram 40 e poucos escritores, Venâncio Aires, Lajeado, Porto Alegre e Portugal também tem pessoal envolvido. Então, isso foi bem bacana. Claro que isso foi, na época eu não tinha nada impresso ainda, não, o meu livro estava no sonho, mas não estava no projeto ainda, né? Tava bem, Uhum. parecia muito distante mesmo, e até na Feira do Livro, ano passado, de Venâncio Aires, que era tudo a ler, era a feira ano passado, quando me chamaram para participar, escuta, tu não tem nada, eu disse, cara, mas eu não tenho nada publicado ainda, não tenho nada, só jornais e tal. Não, mas é isso mesmo que a gente quer, todo mundo envolvido aqui de Venâncio, né? E ali, eu acho que ali foi o maior start, assim, de me dar conta, caramba, agora tá na hora de eu me mexer mesmo, sabe? Eu Uhum. preciso agora pensar mais seriamente nesse livro. Então, mas essa dos escritores luso-brasileiros foi muito interessante. Vários autores aqui de Venâncio Aires envolvidos também, Cadine, Jean, o Vitor, o professor Jair também, que está lançando o livro dele, Uhum. e outros tantos de várias, não só poemas, né, de crônicas, de contos, de textos, enfim, de vários setores. Uhum. É sempre muito bom, né, você estar envolvido com essa turma, assim, de saber que tem tanta gente que escreve. Venâncio parece ser um município pequenininho, mas tem um potencial muito grande em termos de literatura, que talvez as pessoas precisem se dar mais conta de que é possível. Não tá tão longe da gente isso tudo, né? É Uhum. literatura que merece ser mais explorada, merece ser mais E eu não tema de sei atenção. se é pelo meu apego afetivo à região, mas eu acho que a região aí, ela em si, por si só, ela é muito inspiradora, sabe? É um chão em que a gente se sente bem, são lugares bonitos, são paisagens bonitas, são culturas legais que estão se unindo ali. Então eu acho que é Verdade. uma região bem propícia do Rio Grande do Sul Bem, para a produção cultural. E me chama muito a atenção essa união também do pessoal aí de Venâncio. Vocês são bem unidos entre o pessoal da área da literatura. Então isso me chama bastante atenção. Eu acho muito legal esse aspecto também. é importante, né, a gente estar, porque a gente não é de maneira nenhuma concorrente, a gente precisa se unir em favor da literatura. Uhum. Isso é o que precisa ser pensado. É, a gente teve uma a gente teve uma experiência bem bacana no início do ano, em janeiro e fevereiro, que foi o Ximanique Literário.
Uhum. né, que envolveu o turismo, né, para pontos turísticos, e a literatura. Foi muito bacana que a gente foi. Tu até fizeste uma reportagem disso, É, eu né, lembro de ter publicado no site da é, editora. Uhum. na Figueira Centenária. E quando a gente fez o primeiro Ximanique literário, a gente fez, a gente foi com a proposta de lá criar poemas, de ir lá visitar o local e da gente se inspirar lá, né? Uhum. Foram alguns escritores juntos, né? E acabou saindo lá, saíram 3 poemas que agora estão lá eternizados no local, Que né? legal. Bem bacana. Depois saiu o segundo, só que depois veio a pandemia e a gente teve que interromper esse processo meio. E assim, agora eu creio que vai ser retomado, talvez de outras formas, outros locais, outros pontos turísticos, né, que também precisam ser envolvidos. Mas é importante porque a literatura ela cabe em todos os locais, né? Ela Uhum. não tem um determinado, ela não é só na biblioteca ou só na praça ou só, né, em algum encontro. Ela cabe em qualquer lugar que a gente queira, né? Uhum. E é, isso é muito importante, né? Muito, Sim. É, eu falando, lembrando da questão da inspiração que a região desperta, eu lembrei de um tio meu, um irmão da minha mãe, que ele mora em Estrela. E uhum, ele é um pintor de mão cheia. Eu gosto muito do estilo dele, ele pinta muito bem. Ele vende quadros para a Estrela inteira, todo mundo conhece ele lá. E ele, um dia que eu fui lá, me chamou a atenção que ele, quando eu era pequeno, ele morava numa casa que tinha um terrenão enorme. Agora urbanizaram tudo ali, mas a casa ainda tá lá. Sempre que eu vou a Santa Cruz, eu passo na frente da casa. E ele pintou a paisagenzinha igual, mas é bem aquela representação do interior gaúcho, assim, um pátio grandão, com os cachorros, com os cavalos, a casa no fundo. Então, que legal. isso me lembrou que a região, no fim, acaba não sendo inspiradora só para leitura, mas para todas as culturas, né? Música, É, pintura, e isso é muito exato. legal. É o que está muito presente no livro do professor Jair também, que ele É, recebeu hoje, o professor Jair sim, aí de Venâncio. Então, tudo isso torna o é. chão aí da região muito inspirador, realmente. É uma cultura muito rica. A gente tem a cultura alemã, tem a cultura afrodescendente, tem todas elas têm a sua especificidade, né? Tem a sua importância. Não tem como dizer uma maior que a outra, né? Todas elas fazem o conjunto e a gente precisa valorizar isso. Uhum. Não tem como dizer é, tal cultura é maior ou é melhor que outra. Elas estão todas. Se faltasse uma, faltaria um pedaço, né? Então não, a gente precisa dar a devida importância a isso. Tem muita coisa rica Sim. nesse, É o que eu acho né? legal aí da região é que as culturas ainda se vive a cultura. Por exemplo, tem os portugueses ali em Rio Pardo, que se nota desde a arquitetura até a arte que está por lá, muita influência portuguesa. Exato. Apesar de ter muitos alemães na região, a gente também vê forte a cultura dos índios, de todos os outros povos que compõem aí. Isso aí eu acho fantástico realmente aí É, na região. verdade. Eu queria te fazer uma pergunta agora com base numa análise minha como leitor. Eu estava lendo o Descortinari e formei o meu imaginário de leitor nele Sim. enquanto eu lia. O que chamou a atenção para mim enquanto leitor é o aspecto intimista dos teus poemas, não só intimista para ti, mas parece que mesmo quando o leitor está lendo, parece que ele tá indo para o íntimo dele. Por exemplo, pela maneira como tu relaciona sonhos e projetos pessoais com questões ligadas à saudade, ao tempo que está passando, à natureza que está se transformando. Me parece que assim tu tem também uma série de aspectos intermináveis de inspiração. E aí entra a questão que eu te perguntei, o que te inspira, porque parece que tudo te inspira. Então, isso é legal que parece que tudo gera uma possibilidade de poesia para ti. A gente pode dizer que essa seria a tua linha,
tua linha guia, o teu norte a seguir no teu trabalho poético, de fazer essa relação íntimo com o externo, com o tempo que passa, com a saudade de pessoas, de situações. Dá para dizer que essa é a tua tônica? Eu, pelo menos, caracterizaria assim o teu texto. Eu acho que, principalmente no Descortinar, é por aí. É isso que se mantém em quase todos os poemas, né? Uhum. Talvez, talvez num próximo seja um pouco diferente. Me arrisco a dizer que seja um pouco diferente já. Mas nesse aqui, realmente, é como tu disseste, Rafa, qualquer coisa pode te inspirar. E eu Uhum. me lembro que na juventude já tínhamos um grupo de amigas que dizia assim, vou fazer um desafio agora para a Rosemary, vou te dar uma palavra e tu vai fazer um poema, tá? Imagina se eu não vou topar, né? Uhum. E saía, obviamente, menores, pequenininhos, né? Mas saía. Isso para mim é bastante desafiador, assim. Quando alguém chega para mim, ó, tal palavra ou tal imagem, isso mexe muito comigo, Uhum. me desafia. Então, realmente, pouca coisa eu vou dizer, olha, cara, isso aí não dá não. Mas no Descortinar, eu acho que ele é o próprio Descortinar. Uhum. Né? Ele é realmente o tirar a cortina, o tirar o véu das coisas de infância, de juventude, da vida até aqui. Eu acho que tu te lembra que quando o livro estava quase pronto e eu estava sem o título do livro ainda. Uhum. Uhum. O normal é tu ter, pelo menos, uma, uma boa direção do título antes de tu começar o livro, né? Alguma ideia, né? E o Descortinar jamais passava pela minha cabeça quando eu comecei. A gente foi pensando e obtendo algumas alternativas, mas que não fechavam muito bem. E eu acho que o Descortinar assim foi um fecho bem bacana, porque Uhum. ele realmente é o resumão do livro. Para Uhum. mim, o título precisava ser uma palavra que resumisse. E Uhum. ele realmente valeu a pena batalhar Casou, até o casou final. perfeitamente com o espírito, com o clima do livro, com a proposta dele, realmente. Como é que foi o teu processo de construção do Descortinar? Como é que tu juntou esses materiais, juntou esses textos? Tu teve um critério de seleção? Como é que foi esse processo? Olha, não teve muita seletiva. Acho que nós acabamos por excluir uns 3 ou 4 poemas Uhum. e no fim eu achei que não, não seria bacana. Mas eles foram construídos a grande parte, fora o Amigos e o Poema de Última Hora e mais 2 ou 3, eles foram escritos de 2019, quase todos 2019. 2018, finzinho de 2018 até 2019. Uhum. Acho que até teve um ainda em janeiro que entrou na lista. Mas em janeiro já estava com quase todos definidos, assim, só foram excluídos uns 3 ou 4, eu acho. Uhum. Pra, eu achei que não cabia tão bem, assim. Uhum. Mas foi bem tranquilo. Foi mais rápido, mais intenso do que eu esperava que um dia fosse, assim. Uhum. Poucos desses poemas que eu tenho escritos estão todos guardados da época de mais nova, mas eu creio que esses, quando eu for pensar em publicar alguma coisa nesse sentido, eu vou ter que rever, fazer uma releitura deles para poder lançar. Assim. Tá dando uma travadinha aí. Eu tô travando É, pra ti também? É, travou um pouquinho, mas está normal agora. agora voltou ao normal. Voltou Coisas normal. da internet, coisas de Sim, fazer ao vivo também. Me conte uma coisa, exato. tu citou antes o fato de ano passado o pessoal ter te procurado na feira de Venâncio para mostrar teu material e tu não tinha publicado. Conta pra nós como é que foi a feira esse ano, apesar de todas
todas as dificuldades de ter que fazer no formato híbrido. Como é que foi aí para vocês? Deu para fazer um encontro legal, uma mobilização legal entre o pessoal? A gente fez mais, foi lives, foi encontro por lives, em 2 grupos da galera daqui, Uhum, porque senão ia dar muito também, né? Mas eu considerei muito proveitosa, foi, foram encontros virtuais, mas muito ricos, né? E a feira em si, eu acho que o que mais contou esse ano foi que pôde ter feira, que o pessoal fez acontecer. uhum, Claro, ia ser diferente dos anos anteriores, obviamente, mas de não deixar de lado e procurar fazer o melhor, uhum, né? Isso foi sempre a gente tendo mais proximidade, mesmo que virtual, e acho que é só crescimento. É uhum, mais um motivo de da gente buscar melhorar. uhum. Eu creio que feiras do livro nunca mais serão como eram. Sim. Elas vão, definitivamente, elas vão ter muitas coisas online, muitas coisas diferentes, mas a gente precisa aproveitar e crescer com isso. A gente É. precisa fazer o melhor e aproveitar isso, Uhum. né? É, Ficar lamentando não adianta. de qualquer forma, creio que para Santa Cruz em maio, por exemplo, a gente já consiga ter mais situações Sim, presenciais, consiga estar mais perto do público também. Mas creio que até lá. creio que até lá sim. Mas por outro lado, eu vejo como que tem sido uma oportunidade legal para a gente ir ingressando nesse mundo da É, tecnologia, das lives e tudo mais, que no fim são ferramentas interessantes também da gente ir se familiarizando com elas. com certeza. Queria aproveitar e dizer para o pessoal que está participando, que está assistindo, que quem quiser comprar o livro Descortinar, tem o endereço aí na tela, editoravirtua.com/descortinar. Quem comprar entre hoje e amanhã, ou até segunda-feira, como vai entrar final de semana, aí vai receber autografado pela Rosemary, que daí eu aviso ela que o pessoal Com comprou e certeza. recebe autografado. Com Aceita o certeza. desafio, né? Aceito, muito. Que bom, que bom. Deixa eu me achar aqui na minha entrevista aqui. O processo de escolha dos textos já te perguntei. Hum, isso aqui que eu acho interessante. Eu queria que tu contasse algumas histórias que marcaram alguns textos teus, que nem tu contou do amigo que foi o primeiro, tu contou de última hora que foi na escola. Tem alguns outros que tu lembra, assim, que surgiram, ou que a inspiração surgiu em uma situação determinada, ou que o próprio poema surgiu em determinada situação. É, eu acho que, assim, deixa eu ver aqui até. Tem vários, assim, tem um até da Prof. Lígia, que a Lígia mandou uma imagem para mim, que eu Uhum. achei muito interessante. Deixa eu achar aqui ligeirinho, que eu acabei me perdendo aqui. Falar em imagem, quando tu falou em imagem, eu vi o índice aqui, vi o Lua, e eu lembrei que foi uma que me chamou a atenção, porque eu achei legal que com palavras pequenininhas, tu vai fazendo um joguinho, assim, que dá um ritmo bem interessante. Como tu descreve, porque enquanto eu ia lendo, formei na mente a imagenzinha da Lua e tu ia descrevendo aqui. Lua, ela vem, tão ela, tão sua, tão nua, tão luz. Ela vem, ser tom, ser cor, sem som. Ama sem fim, ama ser paz. Muito legal, essa aqui eu gostei muito também. Se você observar, são todas palavras com 3 letras. É verdade, é verdade. Uhum, São todas palavras com 3 letras. É bem interessante. É, deixa eu me lembrar aqui. Eu acho que, na verdade, não tem assim não tem nenhuma muito especial, embora todas sejam especiais. uhum, Mas eu procuro me ater a imagens que, claro, nem todas são imagens, nem são o texto em cima de uma imagem, uhum. né?
Então, às vezes, o poema vem e depois é que eu procuro alguma imagem que vá se encaixar, né? Uhum. Nesse tema, vamos dizer assim. Mas uma que eu acho muito interessante aqui é o Mãe, lá da página 42, Uhum. que foi feito pelo Dia das Mães também. Uhum. Uma outra, o Cortinado. O Cortinado, ele lembra, a imagem dele é de uma janelinha com uma cortina de renda bem fininha. Uhum. E essa imagem veio de uma casinha no interior aqui de Venâncio Aires também, que é do grupo Venâncio Airenses, que a Losane Vaslavoski faz esses roteiros pelo interior e capta essas imagens bacanas. Uhum. Então, foi uma que mexeu muito comigo, mexeu com as minhas memórias de infância. É Que também para nós dessa nossa geração, para mim também, tu falou, tu descreveu a janela com a cortininha ali, me lembrou a casa da minha avó. E a casa da minha exato. avó tá assim até hoje. Então, isso realmente É, marca muito. tem muita memória nesse livro. Tem muita memória. Sempre vai. Uhum. Assim, o que eu acho bacana, que eu tive vários retornos assim de pessoal que leu, né, que depois acabou vindo me contar, como tu falaste lá no início, cara, senti como se fosse eu, Uhum. né, como se eu estivesse naquele lugar. E talvez por ser memória, né, por ativar as memórias. Quando fala da janelinha da cortina de renda, quantos de nós não tiveram essa lembrança da infância, né? Uhum. Então, associa isso. Uhum. Mas também tem aquela coisa do poema. Eu escrevo o poema, coloco o texto ali, mas dificilmente quem for ler vai ler e vai ter a mesma sensação ou a mesma identificação com ele que eu tenho, Uhum. né? O poema é muito isso, ele é muito amplo. Uhum. O texto está ali, mas a imaginação está na cabeça de cada um, então não Sim. tem como. Cada um vai ter uma ideia relativa a qualquer poema, né? Uhum. E isso é muito bacana. Eu tive retorno de um que diz assim, cara, começou a contar o que sentiu de meu Deus do céu, que poema que ele está falando que eu não estou conseguindo associar. Então, e no fim, era um bem no começo do livro que ele achou assim que encaixou muito para ele, para mim o meu o meu ponto de vista, não o ponto de vista, mas a leitura que eu fazia do poema era bem diferente da dele, Uhum. embora que as palavras fossem, né, Ah, iguais ali. isso é muito legal na poesia, né? Ela se encaixar a É. realidade ao íntimo de cada um. Isso é realmente bem legal. Eu queria aproveitar que tu citou a palavra mãe antes. Me deu uma saudade, eu perdi minha mãe ano passado. Às vezes bate aquela saudade. E, Muito, né? e eu tava morando com ela ainda, nós somos em três irmãos, e aí cada um morou um tempo com ela, com exceção do mais velho, porque o mais novo separou, foi morar com ela. Eu separei, fui morar com a mãe também. Daí, no período que eu tava com ela nos deixou. E aí eu queria aproveitar do tema inspirador, que é mãe, e te perguntar como é que surgiu a ideia da participação do Luiz Paulo, teu filho, com um poema também no Descortinar. Pois é, o Luiz Paulo foi assim, foi uma surpresa para mim ele escrever aquele poema. Na verdade, foi mais uma provocação que eu fiz para ele, Uhum, porque ele me via ali em função do escrever na Feira do Livro do ano passado, né? uhum, E também teve ano passado, para a Feira do Livro, as escolas municipais fizeram um trabalho específico com alunos para a Feira do Livro. uhum, Concursos internos e depois os melhores foram escolhidos e foram selecionados para participar de uma seletiva geral.
E aí eu provoquei um pouco ele. Eu digo, tá, filho, bem, tu podia fazer também, né? Que Uhum. tal? Pensa. Ah, mãe, mas ele tinha na época 11 anos. Uhum. E, ai, não, mãe, eu não sei fazer isso. Eu digo, ah, mas tenta, né? E aí um dia ele apareceu com esse texto. Uhum. Bem bacana. Eu fiquei assim, mãe babona, né? Sim. Toda, toda feliz. Uhum. E quando a gente foi fazer a revisão dele, pouquinhas coisas tiveram assim uma pequena alteração só para um pequeno ajuste, mas muito bacana. E ele ficou muito feliz também de poder participar. Mas ele é novo, né? Ele não tem muita cabeça está voltada ainda para outras coisas. É, Ele essa fala, geração de hoje é bem diferente da nossa, assim, mas às vezes a gente pega alguns talentos neles, assim, que deixa a gente bem orgulhoso. Eu, como pai, também fico bastante orgulhoso da minha menina, porque sim. ela desenha super bem. Era uma coisa que eu Ah, sempre que quis legal. saber fazer e não soube. E eu tenho uma invejinha boa da minha filha, do meu sobrinho, que também desenha super bem, e os meus dois irmãos também desenham bem. Agora Ah, eu, que para legal. desenhar. Então, mas aí deixa a gente bem orgulhoso, né? Quando a gente percebe É, que os filhos ainda têm esse talento artístico. na verdade, é ótimo, né? Uhum. Eu queria saber de ti, Rosemary, quais são os teus planos agora para os próximos anos, para os próximos eventos, em termos de produção? Tu tem já alguma coisa projetada? Tu tá fazendo alguma coisa? Conta para nós. É, eu assim, por enquanto, só mesmo projeto lá no caderno, assim, montando projetos, bastante ideias. A gente começa a pensar e eu brinco às vezes com meus colegas, a cabeça começa a dar umas cambalhotas, porque Uhum. as ideias vêm, mas precisa centrar, precisa focar um pouco para conseguir fazer alguma coisa. Não tenho certeza se ano que vem vai sair um livro, talvez não, em função desse ano meio complicado, deste ano Uhum. ter sido complicado. Mas, enfim, estou pronta para as participações que vierem aí pela frente, com Feira do Livro e o que tiver. E os nossos encontros virtuais, as nossas lives, os grupos de poesia também, no Poesia Santa Cruz, e provavelmente vamos começar também na Sociedade dos Poetas Vivos, que é um grupo aqui de Venâncio, do Face, e a gente está sempre produzindo alguma coisa, né? Uhum. Em termos de livro, estou tentando aperfeiçoar alguma coisa mais específica, que vai ter um público mais específico, talvez, dentro de poemas, mas tentar puxar um grupo mais específico para dentro do livro. E por isso, provavelmente, uma temática um pouco diferente do Descortinar, Uhum. mas ainda precisando de ajustes, de pensar de estudos um pouco também, vou precisar estudar um pouco para definir melhor, né? Mas parte desse Mas material tu já tem feito. está sendo encaminhado, alguma coisa já tem encaminhado, assim, já montada, mas pouca coisa ainda. Uhum. Tá engatinhando ainda, eu Uhum. diria, né? Uhum. E, mas aí os poemas seguem produzindo, mensagens seguem produzindo. Vamos tentar fazer alguma coisa, talvez, para o lado infantil também. Legal. Estou pensando nessa possibilidade. Mas está tudo amadurecendo, né? Uhum. Tem Eu que deixar amadurecer, né? falando no lado infantil, na alegria da criança, eu queria que tu comentasse e dissesse para nós como é que tá como é que estão os trabalhos, como deve ficar agora no próximo ano do Doutor SP, é Multiplicadores da Alegria que chama o Exato. subtítulo. Legal, como é que é esse É. trabalho? Faz quanto tempo que tu tá lá? O que que tá acontecendo atualmente? O que que vai acontecer agora para frente? Então, Doutores P Multiplicadores da Alegria é um grupo de artistas palhaços Uhum. que vão ao hospital e lá eles são médicos, né? Se passam por médicos. Uhum.
É o grupo que existe aqui em Venâncio Aires já há 12 anos, 12 para 13 anos, Uhum. e eu estou nesse grupo desde 2015. Participei da seletiva durante 2 meses, de, de parte teórica e de parte mais técnica ali, para a gente aprender um pouco a lidar com esse nosso eu palhaço, né? Na Uhum. verdade, a gente tem um palhaço dentro da gente, sempre tem, né? A gente precisa deixar ele sair. É verdade. E é uma coisa que eu gosto muito desde pequena também, que eu já fazia às vezes daquele palhacinho de feira que a gente chama, né? Que é aquele palhacinho comum que fica e usa aquelas roupas mais gritantes, eu diria, né? Mas que no Uhum. fim acaba sendo um pouco assustador para as crianças, né? Uhum. E o palhaço de hospital, ele é um palhaço mais leve, ele não tem muita maquiagem, se você prestar atenção, você reconhece uma pessoa por trás do palhaço, né? Ele Uhum. tem essa parte humana. Uhum. Eu sou palhaço, eu posso tudo, eu subverto as coisas, mas eu continuo um humano, um Uhum. palhaço humano que entende de dor, que entende de alegria, que entende, enfim, né, nesse sentido. É muito gratificante. É um trabalho voluntário que a gente faz no hospital, até por falta de tempo. A gente não tem como se encontrar fora do hospital e fazer mais apresentações, claro, óbvio, agora por causa da pandemia também, mas é que cada um dos integrantes, cada um tem o seu trabalho específico. Uhum. E então tem professor de educação física, tem funcionário público, tem outros professores, tem outro que trabalha em Porto Alegre, que vem de vez em quando, tem cuidador de idoso, Uhum. é um grupo bem amplo, tem aposentado, bem assim, Heterogêneo. múltiplo, heterogêneo. Então, a gente tenta manter as visitas aos sábados no hospital. Uhum. Agora, em função da pandemia, também não estamos fazendo, obviamente, não teria lógica nenhuma a gente fazer isso. Mas estamos todos morrendo de saudade de fazer as Imagino. nossas intervenções lá. E é muito gratificante, assim, a gente entrar, a gente entra lá, passa por todo o hospital, só no hospital São Sebastião Marte, porque a gente não consegue atender mais que isso também, o grupo não é tão grande, e nós sempre vamos em dupla, para não também nos sobrecarregarmos. E a gente passa nas enfermarias, vê quais os quartos que a gente pode visitar, que estão aptos a receber visita, né? Tem alguns que talvez estejam em possibilidade de receber visita ou não estão tão dispostos. De qualquer forma, a gente bate sempre na porta, questiona se pode entrar, mas eu diria que 95% dos casos, quando a gente abre a porta e eles veem aquele narigão vermelho entrando, eles já saem dando risada. Uhum. Então, é quase certa a aceitação da visita. Uhum. E aí é partir para o abraço, como a gente diz, né? Uhum. Bom, dá pra dizer também que Partir. só o bem-estar que gera no pessoal que tá internado, ele já dá uma boa melhora na saúde. Eu lembro que quando É, eu acompanhei minha mãe no hospital, tinha um grupo que fazia isso também, mas era com música. Tinha um cara que tocava violino, que era a coisa mais linda ver ele tocando, sabe? E as pessoas ficavam encantadas, aquilo fazia um bem pra todo mundo, sabe? E até há um tempo atrás, um rapaz me procurou, que ele é desse grupo que faz nos hospitais de Caxias, e ele disse: Ó, eu ainda não tenho pronto o material e tal, mas com o tempo eu fui anotando coisas que me aconteceram, coisas que eu senti, ou coisas que as pessoas me relataram, e ainda vou escrever meu livro sobre isso. O cara tá projetando escrever um livro sobre essas situações que ele vivenciou nesse trabalho. muito bacana. Eu tenho encontrado também pelo Face vários palhaços de hospital que lançaram livros lindos, ótimos. Ana Vu é uma que tem
2 baita livros e que faz um trabalho fenomenal também com essa parte de palhaço e do quanto o palhaço pode subverter as coisas, né? Subverter aquelas ideias, tipo, tô no hospital, a pessoa só pensa em remédio, em dor, normalmente são os pensamentos que se tem lá dentro, ou tu querer sair, né? Eu preciso ir embora, eu preciso sair, eu preciso, né? E é totalmente fora de lógica tu cruzar por um palhaço dentro do hospital, né? Então, isso faz uma grande diferença para esse pessoal. E eu sempre digo assim, quando você visita, quando eu, no caso, visito, nós, doutores P, chegamos num quarto, normalmente esse paciente está com algum acompanhante, né, de quarto lá, e quando ele sai, que ele nos recebe lá, e depois ele sai, ele ganha alta e sai, ele transmite de novo e ele revive tudo o que ele viveu naquele momento. Então, ele replica isso. E isso se faz bem no momento que ele recebe a nossa visita, está fazendo bem para ele em casa de novo, porque ele está relembrando e a serotonina volta a funcionar lá de novo. Então, não é só aquele momento, é uma série de voltas, de retorno. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Depois, às vezes, a gente cruza com alguém na rua e diz assim, ô doutora, e a gente às vezes nem se dá conta, porque a gente está ali sem maquiagem nem nada. Não tá no personagem. No personagem. Que legal. E a gente tá no personagem lá dentro também envolve exige da gente se manter firme no personagem, né? Por ser uma cidade pequena, as pessoas nos conhecem como pessoas, eu como Rosemary, né, ou como Mary, que me chamam, e às vezes a gente chega no quarto do hospital e aí a pessoa olha para mim, tu não é a Mary? Eu não. Ela é minha irmã gêmea. Eu não, aqui não. Que Então legal. é bacana porque a gente brinca muito com isso. E eu sei que depois disso, quando eu falei que eu tinha irmã gêmea, que a Mary era a minha irmã gêmea, questionaram a minha mãe. Eu não sabia que a senhora tinha filhas gêmeas. Pois é, agora eu tenho. Que show, que legal. Bacana. É Muito um legal. retorno. Muito legal. Rosemary, te agradeço. Estamos chegando ao nosso tempo limite aí. Te agradeço pela conversa. Foi muito legal, foi muito agradável poder falar bastante de poesia, falar da região aí de Venâncio, de Santa Cruz, de Lajeado, de Estrela. Eu gosto muito desse chão e de toda a inspiração que ele gera. Obrigado pela oportunidade. Convido todo mundo que assistiu, que participou, que conheça o Descortinar. Podem comprar lá pelo site, tem no endereço aí na imagem. E recebam autografado pela Rosemary. Brigadão, Rosemary, por tudo e sucesso sempre aí pra ti. Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz da gente poder pelo menos fazer um encontro virtual, já que não foi possível presencial, mas eu entendo perfeitamente segurança de todos nós. E ano que vem estamos aí, ano que vem a gente vai lá presencial, com certeza. Beleza, Fico vem muito muita feliz, coisa boa. com certeza. Beleza. Obrigadão. Abração, até mais. Abração, até.